Muito bem, voltamos para cá. E para falar com a gente hoje, eu quero chamar aqui, primeiro, o Marcelo Guimarães Couto, que é auditor, consultor, instrutor de diversas normas da família ISO, diretor do HBG Consultoria e Gestão, avaliador Contract Assessor na ANB dos Estados Unidos, da Jazz ANZ da Austrália e Nova Zelândia, autor dos livros mais desejados do mercado em parceria com o Marco Túlio, né? Seja muito bem-vindo, Marcelo. Deixa eu adicionar ele aqui, ó. Muito bem. Olá. Olá, deixa eu chamar também o nosso amigo para vocês falarem juntos, já que vocês são autores do livro juntos. Eu vou trazer aqui também o Marco Túlio Bertolino, que é profissional com mais de 25 anos de experiência em gestão de processos, qualidade, food safety, gestão ambiental, com know-how adquirido na gestão de operações industriais, TQM, MASP, POP, HCCP, GMP, análise de risco nas normas desde 9001, 22000, FSC 22.000 e também na 14.001. Seja bem-vindo, Marco Túlio. Até engasguei ali, cara, tanta sigla que tem no seu nome. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Geison. Cara, um prazer estar com vocês aqui, tá? Antes de mais nada, eu quero falar aqui do tema da nossa apresentação. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, mas é a realidade do auditor e auditado em sistemas de gestão. Eu acho que todo mundo passou por um pequeno baque, vamos dizer assim, nessa transição, e eu queria ouvir de vocês, então, primeiro, sejam bem-vindos, e a primeira mensagem de vocês, que nós vamos fazer um bate-papo sobre esse tema auditor e auditado aqui. Legal. Pode falar, Marco. Até para introduzir o tema, né, essa conversa nasceu porque eu e Marcelo, a gente já tinha um livro antes que falava sobre sistemas de gestão integrados. E aí veio algumas discussões em cima do tema auditoria, né, tanto na perspectiva de quem audita, quanto da perspectiva de quem está sendo auditado também. E tem muita história boa, né, e muita história estranha também para ser contada, e tem muita questão técnica e tem muita questão comportamental. Sim. De onde a gente resolveu botar isso tudo no papel e surgiu esse livro e surgiu o tema para essa conversa de hoje, né. Então, é sempre os dois lados, né, o lado técnico e também o lado comportamental para que uma auditoria aconteça da melhor forma, né? Tanto para a empresa que está sendo auditada, quanto para os auditores poderem fazer também um bom trabalho. Muito, muito bom. É isso. Fala, aí. Marcelo. Na verdade, a gente trabalha, né, há mais de 20 anos aí, não só como auditores, mas também como consultores, então a gente vê os dois lados, né? E eu já me peguei várias vezes em situações assim curiosas de auditoria e me prometendo assim, cara, um dia eu vou ter que botar isso num livro para contar as histórias. Um dia eu vou ter que contar essa história. Então, na verdade, esse livro foi, acho que, a materialização dessa vontade toda que veio se acumulando durante esses anos, né? Vendo, enfim, coisas certas, coisas erradas, conflitos, soluções, situações engraçadas. Então, o livro realmente veio numa linguagem assim bem leve, bem prática, né? Contando realmente casos práticos, mas passando o recado do que é correto, tanto para quem audita quanto para quem é auditado. Sim, é uma abordagem bem leve, bem prática, e é a materialização aí do que a gente vem há 20 anos ali guardando assim, cara, um dia eu vou contar essa história para todo mundo. É um livro para desopilar o fígado e abrir o coração, então, Marcelo. Já que vocês deixaram eu participar da conversa, né? Quando eu perguntei como é que vai ser a palestra de vocês, falou assim, vamos fazer um bate-papo. Eu falei, cara, ótimo, porque eu tô sem falar, vendo as palestras desde as 8h30 da manhã. Eu sou um animal, falo muito. Então, que bom que eu vou poder perguntar para vocês, pelo menos. Que né? bom. Aqui, e acho que essa história de trazer a realidade do dia a dia, da ponta, é muito legal. Né? Eu vou fazer uma pergunta para abrir, já tem pergunta chegando do chat, viu, Marco e Marcelo? Já tem pergunta chegando, mas eu vou fazer a primeira pergunta aqui, né? Que é, baseado na experiência de vocês, assim, o que faz a diferença entre um auditor mediano, a gente está usando a palavra mediano para não usar medíocre, né? Porque é seguindo só mais ou menos a mesma coisa, mas um auditor mediano e um auditor assim extraordinário, aquele cara que faz a diferença na vida da organização, né? Quando ele sai, ele deixa um legado de melhoria, de desenvolvimento da empresa. Posso começar, Marco? Claro. A gente tem percebido uma evolução no conceito de formação de auditores, né? Eu também trabalho dando treinamento, aqueles cursos oficiais de auditor líder, né?
já desde 2000, então aí já formei aí centenas de auditores para certificação ou não, né? Uma coisa que a gente sempre repara, e eu procuro cumprir muito isso quando eu vou formar a minha equipe auditora, quando eu vou escolher o profissional que vai compor a minha equipe, que é o seguinte, a técnica, o conhecimento técnico, ele é possível, é claro, de ser adquirido desde que a pessoa se empenhe e dedique um certo tempo para isso, com cursos, né, com vivência prática. Então, basicamente, se você me entregar uma pessoa crua e disser assim, Marcelo, forma um auditor, eu em 2 anos te devolvo uma pessoa tecnicamente formada, vou botar ela para fazer todos os cursos, vou botar para acompanhar a auditoria em treinamento, etc. E vamos ter um auditor com conhecimento técnico. Mas uma das coisas que eu queria apontar, eu vou deixar as outras para o Marco, é exatamente o perfil, o lado humano, o lado comportamental do auditor. A postura, o comportamento, a ética, são fatores não técnicos. Porque a técnica você compra, a técnica você faz um curso, a técnica você pesquisa, você lê um livro, mas a parte comportamental tem uma carga que vem com você, da sua formação como pessoa, e outra que vem da vivência que você vai construindo a sua personalidade ao longo da sua carreira, e das experiências que você vive e, obviamente, dos aprendizados. Então, hoje não tem mais espaço para aquele auditor que tinha antigamente. Eu peguei essa época, né? Eu audito desde a ISO 9001 de 94 e da BS 88 de 96. Então, eu peguei a época ainda dos auditores que chegavam e davam tapa na mesa e botavam o pé na porta e falavam grosso e todo mundo saía correndo com medo. E a gente sabe que hoje esse não é o clima correto em uma auditoria. Na verdade, isso é até errado, porque pessoas com medo se fecham e tendem a falar menos. Então, você vai gastar mais tempo e mais energia para buscar as mesmas evidências. Então, assim, eu diria que um dos pontos, né, que faz a diferença é aquele auditor que realmente está de mente aberta, com uma postura positiva, de busca da conformidade, né, sem ser caçador de erros, e que estabelece uma relação de parceria com o auditado. Muito legal. Muito legal. É até difícil acrescentar qualquer coisa a fala do Marcelo, né? Porque na hora que você fez a pergunta, é exatamente essa a direção. A formação técnica, os cursos de auditor líder, quando você vai, então, para certificadores, exigências de horas auditando para você estar num time, isso aí, essa parte técnica, ela tem ferramentas, né? Ela tem formas que você vai realmente fazer a seleção. Mas de nada adianta um perfil técnico elaborado ou conhecimento pleno da norma ou do setor, se falta essa pessoa saber dominar suas emoções ao longo da auditoria e um caráter efetivamente ético, né? Para saber se portar, saber se conduzir, como o Marcelo falou muito bem, não ser um caçador de não conformidades, né? Um perfil antigo dos auditores que vinham com o intuito de fazer um jogo. Claro que tem o outro lado da moeda também, das empresas que entravam nessa história querendo fazer contra-auditoria, e aí você não tinha realmente um processo efetivo que agregaria valor para ambos, né? De identificar o que há de conformidade e de não conformidade para rodar o PDCA. Mas havia uma disputa de quem achava mais não conformidade e de quem escondia melhor as não conformidades. Isso aí todo mundo perde, principalmente a indústria brasileira, em termos de evoluir em relação ao que é a gestão da qualidade ou qualquer uma das outras normas certificáveis, né? E ficava um jogo de gato e rato, né? Um corre para um lado, outro esconde aqui, outro esconde ali. Putz, isso é um inferno. Realmente, cara, isso é muito legal vocês trazerem isso. Então, pô, legal vocês falarem dos aspectos comportamentais. Teve uma palestra hoje à tarde que a pessoa perguntou para o palestrante assim, ó, o que você acha das pessoas aceitarem os riscos de não cumprir um requisito normativo obrigatório, né? Até que ponto tem que aceitar esse risco, né? Ele saiu muito bem e falou, ó, contrata um bom advogado que eu não vou responder essa pergunta. E eu falei assim, para mim tem um aspecto moral envolvido, né? Se é um requisito obrigatório, contratual, para mim é um aspecto moral, que é um pouco do que o Marcelo está trazendo, né, Marcelo? Quando a gente fala de ética, né, a ética é difícil de avaliar, mas a moral é possível avaliar. E quando a gente é um aspecto moral. Legal. Eu acho que tem um elemento aí também que é o seguinte, todas as normas ISO, a 9, 14, 45, 22, etc., é um processo voluntário. Ninguém é obrigado a implantar uma norma dessa. Claro que há pressões de mercado, questões de business, ok, mas ninguém é obrigado. Você implanta por uma questão facultativa. Você quer. E aí você quer e não quer cumprir um requisito normativo? Aí, então não obtém a norma, né? E eu sempre faço uma analogia quando eu trato desse tema.
é que a empresa que busca uma certificação só no intuito de ter um certificado na parede, que é a que cola na auditoria, que tenta fazer contra-auditoria, que tenta expandir a situação do auditor, é como o aluno que vai para a graduação, para a pós-graduação e passa colando, né? No final ele tem um diploma, mas que não tem muito valor, ele não tem a competência. Assim como a empresa também não tira resultados que ela pode de um bom sistema de qualidade, como reduzir custos com qualidade, ou reduzir desperdício com a 14001, né? Ou minimizar riscos de acidente ocupacional com a 45 e por aí vai, né? É muito legal a gente trazer. É o famoso, agora eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, é uma coisa que eu falo sempre, hoje, pela conversa aqui, eu vejo que já pensa na mesma linha, que é a qualidade com propósito, né? Qual o real motivo disso que nós estamos fazendo, né? Quando eu fiz os 14 princípios de Deming, a sequência dos vídeos, que puta, um monte de gente me mandou mensagem falando disso, eu confesso que fiquei até meio assustado. O Deming falava disso, né? Por que você faz o que você faz, né? A empresa está aí para durar 30 anos, aquilo que a gente estava falando aqui na coxia, né? Uma empresa, ela foi feita para... Você tem que pensar ela para 30 anos, você não tem que pensar ela para o trimestre só. Os problemas do hoje chegam, mas os problemas do futuro, que tem muitas vezes problemas de integridade envolvidos, é muito legal a gente... só que o tema não é esse, não dá para a gente ficar por aqui, senão eu ficaria horas discutindo isso. É verdade. Falei que eu falo demais também. Quais são os principais fatores que impactam a auditoria ter ou não ter sucesso? Vocês podem fazer, tipo assim, vamos tentar ser sério para obedecer as perguntas, que já foram 15 minutos nós estamos falando aqui. Então, mas que para a auditoria ter sucesso, o que vocês veem que, isso aqui é importante ter? Começa aí, Túlio, começa você senão a gente vai ficar sempre... Um ponto que é fundamental, não só para a auditoria, mas para qualquer coisa que você vá fazer, né, é dedicar-se a um bom planejamento, né? E agora, mais do que nunca, pensar também em gestão de riscos quando você planeja a sua auditoria. Então, uma auditoria bem planejada, bem estruturada, obviamente com auditores com a competência adequada e que tenham o perfil, como foi falado antes, né, para controlar suas emoções e saberem fazer uma auditoria que agregue, é o que realmente vai trazer resultado no final, né? Você poder, numa empresa, ao final, constatar o que ela tem de positivo, ou pontos que ela realmente precisa melhorar, e que isso seja visto pela empresa realmente como oportunidade de gerar o PDCA de melhoria contínua dela, né? Mas o segredo, acho que para tudo na vida é planejamento, né? E agora, né, quando a gente fala de planejamento, tinha um aspecto que antes era relegado nele, desculpa me meter na tua resposta, mas é a gestão de risco que você trouxe, né? Antes a gestão de risco era uma coisa meio que extra, agora com a mentalidade de risco está por todo o processo, né? Não sei se estou falando besteira, mas vai daí, Marcelo, puxa daí. É verdade. O que eu ia comentar, baseado na minha experiência, eu sou avaliador externo de acreditação de certificadoras, né? Aqui no Brasil, da SEGEC do Inmetro, e do ANAB, que é o equivalente americano, e Jaisanjo, que é o equivalente australiano. Então, eu faço muita auditoria testemunha, onde a gente vai, em nome do acreditador, auditar o auditor da certificadora enquanto ele audita a empresa, né? E, assim, 2 pontos que eu percebo que impactam muito no sucesso da auditoria são, primeiro, a equipe auditora tem que ter alguém que seja auditor ou especialista, mas que conheça o processo a ser auditado. Perfeito. A gente vê, ao longo do tempo, né, como essa questão do especialista é um custo, uma pressão comercial para que vá uma equipe auditora que audita qualquer processo. É o famoso auditor do alfinete ao foguete. Então, o que aconteceu, né, a gente brinca, né, esse auditor audita do alfinete ao foguete. Realmente, a falta de conhecimento, de vivência real e conhecimento técnico do processo impacta muito no resultado de uma auditoria. Passa a ser apenas uma auditoria de elementos do sistema e de papel. E uma outra coisa que eu também reparo que impacta muito na auditoria e que também tem uma pressão comercial é o tempo destinado para a auditoria, o cálculo de HD. Porque o quanto tempo você destina para uma auditoria vai determinar a profundidade dela, o tamanho da amostragem e como você vai avaliar os requisitos. E, de novo, tem uma pressão comercial, porque a auditoria é cobrada por HD. E tem competição entre as certificadoras. Então, acaba que, muitas das vezes, ganha aquela que vendeu mais barato, mas vendeu mais barato uma auditoria com uma duração menor, que, obviamente, vai ter uma profundidade, uma amostragem muito menor. Assim, esses 2 pontos me chamam muita atenção.
Muito legal. Deixa eu puxar uma outra aqui que vocês já conversaram. Vocês começaram já nos dedos, assim, falando de coisas que me afetam muito. Quando você falou do alfinete ao foguete, já passei por auditoria aqui, que o cara saiu daqui achando que estava tudo maravilhoso. Eu veio pro meu time e deu um expor. Falei, o que é isso? Que auditoria foi essa? O cara me perguntou disso, aquilo, quem sabe que está com problema lá, aquele outro negócio aqui, há muitos anos atrás, né? Graças a Deus isso passou, a gente trocou a maneira como a gente mesmo queria ser auditado, porque uma opinião minha, não faz nenhum sentido você passar por uma auditoria onde você não gerou valor e aprendizado no sistema de gestão. A opinião particular minha. Ah, não, Tico, tiramos a certificação. Fala, cara, isso daí, todo esse esforço para me dar um papel na parede é muito pesado. Deixa eu puxar mais uma aqui, né, que eu acho que eu vou puxar. Posso puxar um do público, pessoal, para ficar um pouquinho diferente, intercalando? Claro. Ó, eu vou colocar na tela aqui. Como engajar o auditado no compromisso com o tratamento das não conformidades em tempo hábil para ter não conformidade nas auditorias? Essa aqui é uma coisa que eu escuto muito dos meus clientes aqui. A gente tem mais de 600 clientes aqui na ForLogic, hoje de multinacionais, grandes empresas, médias também, mas isso aqui é uma dor latente. Eu escuto essa dor, sabe? Foi a Cristiane que mandou. Alguém que se habilita para responder? Bom, vou trazer um tema aqui, agora eu acho que virou meio o tema da vez, né? Todo mundo vem falando de cultura food safety, cultura qualidade, da empresa começar a realmente vivenciar isso e entender onde que essas normas agregam valor, né? Tratar não conformidade é o que não faz sentido numa auditoria. O que é uma auditoria? É você trazer um especialista para poder identificar o atendimento ou não de uma norma para um tema que interessa para a empresa. E ao detectar pontos que não estão de acordo, pontos que são chamados não conforme, poder investigar a causa raiz e tratar esses pontos, é o que efetivamente vai fazer a auditoria dar o resultado que ela pretende, né? Que é a empresa ter um upgrade. A partir do capítulo 5 de qualquer norma, que é a alta direção, né? Se ela está engajada, se ela entende isso de verdade, efetivamente que ela vai querer tratar de verdade as não conformidades, né? Não só preencher um formulário de tratativa e mandar para o auditor dizer, já tratei, né? É quando você chega lá, a coisa não funciona direito, ou foi só uma tratativa para inglês ver. Tratar na conformidade é o que faz a coisa acontecer, né? Muito legal. Isso aí. Fala aí, Marcelo, e você, cara? É isso aí, com certeza. O Marco Túlio tocou no ponto principal, inclusive com as novas versões das normas, né, trazendo agora, graças a Deus, de verdade, a responsabilidade para a alta direção. Né? Agora, de verdade... Tiramos a RD, pô. Tinha um cara que a gente podia mandar embora depois da auditoria, não tem mais. Exatamente. Eu já passei por uma auditoria em que era uma fábrica de cultura japonesa e a alta direção era japonesa, tinha até um tradutor, e era ambiental, teve uma não conformidade maior que impedia a concessão da certificação, ia ter auditoria extraordinária, e os japoneses são muito disciplinados, né? Então, a punição para o representante da direção foi que ele não pôde participar da reunião de encerramento. O cara ficou do lado de fora da porta, olhando pela janelinha, e ele já estava sendo demitido. Eu cheguei a ver uma situação dessa. Mas, assim, você me fez lembrar. O envolvimento da alta direção. Se a alta direção quer fazer, e é isso que as normas exigem hoje, né? Você, auditor, não vai precisar tentar conscientizar o auditado sobre a importância da ação corretiva. Em tese, isso deveria vir do próprio auditado. Isso, inclusive, é pergunta de prova de curso de auditor líder, né? A gente tem pergunta de prova, né? De todas as etapas da auditoria, qual é a mais importante? Aí a gente responde, é quando ela acaba. Por que é quando ela acaba? Porque é quando ela acaba que realmente você vai atingir a melhoria resolvendo os problemas, né? Então, eu costumo fazer uma analogia dizendo o seguinte, você fazer uma auditoria e não tratar uma não conformidade é tão louco quanto você ir no médico, pagar a consulta, fazer o exame, ele te passar o remédio, aí você compra o remédio, bota o copo d'água, o remédio olha e diz assim, não vou tomar não. Então, para que você fez tudo aquilo? Né? Muito legal. E eu quero pegar até... Posso dar um pitaco aí, gente? Vocês que são os donos dessa palestra, mas eu quero falar um pouco de uma coisa que o Marco Túlio falou. Quando você pega do capítulo 5, a liderança, né? Se a liderança não entendeu que tratar não conformidade deveria, vamos lá, melhorar o processo dela para que o trabalho fosse mais fácil, tem alguma coisa muito errada no sistema de gestão. Porque a não conformidade, ela é para tornar o trabalho mais fácil. Se encontrou a não conformidade, você vai tratar um negócio. Não é porque a qualidade pediu, porque o Jason quer, que é o da alta... Aqui na ForLogic não tem muita alta direção, tem só a baixa direção, que é o Jason. Não é porque o Jason pediu,
né? É engraçado que, se ela não entendeu, tem alguma coisa errada no sistema de gestão, né? Assim, na reunião de fechamento, não, já que vocês não estão entendendo a importância de tratar a não conformidade, eu vou abrir mais uma aqui no capítulo 5. Mas é por aí mesmo, cara. Bom, deixa eu emendar uma pergunta aí, já que você falou de reunião, né? E tem um aspecto que eu diria, eu gosto muito de mitologia, aspecto mitológico da auditoria, que é a reunião, né? É a reunião com o auditado, é a entrevista, é quando você traz o auditado e o cara senta na sua frente meio que batendo queixa, que tem aquela história lá que o Marcelo contou do começo. E por que esse momento da entrevista com o auditado, ele é tão delicado e ao mesmo tempo ele é tão importante? Por que vocês olham para isso? Vocês olham para isso desse jeito, um momento delicado e importante? Posso começar essa, Marco? Pode, claro. Na verdade é o seguinte, isso é uma coisa do ser humano, né? O ser humano, quando ele percebe que ele está sendo avaliado, ele já não está confortável. Você já tirou ele da zona de conforto, né? Qualquer pessoa, com qualquer tipo de avaliação, mesmo que você diga, às vezes a gente vê isso até nos nossos treinamentos de auditor líder. Você está fazendo um simulado de uma reunião de abertura, não está valendo, você passa todo um cenário e as pessoas se envolvem de ponto tal que elas, às vezes, elas perdem o controle emocional. Então, na verdade, ninguém gosta de ser avaliado. E por mais que a gente diga que não é esse o clima, a pessoa, quando senta para ser entrevistada, ela sabe que, de certa forma, obviamente, o trabalho dela está sendo avaliado. Sim. Então, o que a gente sempre costuma dizer é que pessoas, quanto mais tensão, o momento da auditoria já é um momento que carrega tensão. E vou te dizer uma coisa, não é só tenso para o auditado, não. O auditor também está tenso. Porque todo mundo só olha para o auditado, mas lembra que o auditor é uma pessoa que está fora da zona de conforto dele, está na casa do auditado, auditando o processo do auditado e também está sendo analisado e avaliado o tempo todo. Né? Nós também temos o feedback do auditado quanto ao auditor. Então, é um momento em que todos estão sendo avaliados, né? E se você não souber imprimir um clima que gere tranquilidade nessa entrevista, a entrevista não vai conseguir coletar muita evidência. Eu vi casos, às vezes, né, coisas assim, absurdas, né? Teve um auditor que eu acompanhei que ele andava com 2 canetas, uma azul e uma vermelha. E aí ele começava a entrevistar a pessoa com azul, quando saiu uma não conformidade, ele, não, só um minutinho. Aí ele fechava a azul, olhando para o auditado. Tirava a vermelha, botava, desenhava um quadradinho vermelho, não conforme, e o auditado esbugalhava o olho assim. Quando ele terminava e pegava azul de novo, vamos continuar, o auditado já tinha, né, se desfeito ali na cadeira. Né? Então, Ai, como seria legal ter um chefe assim, né? Eu penso às vezes. Eu espero que minha equipe esteja assistindo essa nossa live aqui para ver que podia ser pior, eu digo sempre. Né? Mas muito legal, Marcelo. Ô, Túlio, deixa eu colocar uma pimenta nessa conversa, que tem uma pergunta que casa com essa, que tem bem a ver com o que o Marcelo comentou para você falar disso, Marco. Olha aí a pergunta da Rosana, que veio do público. Ó. O que fazer quando o auditado se revolta durante uma auditoria e começa a tratar mal a equipe auditora? Porque a gente falou desse momento. Isso pode responder a pergunta, mas já engata por aqui também. Tem uma figurinha que a gente botou lá no livro, que é o senhor Spock, né? Que a gente dizia que o auditor ele tem que ter assim, o jeitão do senhor Spock, assim, emoção zero. Então, o auditor ele não entra na vibe do auditado quando o auditado se exalta. Apesar de todo esse ambiente que pode ter de tensão, esse é o papel dele o tempo todo. Ele tem que botar... usar as palavras, escolher o jeito de falar, o olhar, o comportamento, para justamente baixar essa vibe negativa das pessoas que estão mais agitadas, né? E contornando isso. Não só pelo motivo emocional, psicológico, mas para que a auditoria transcorra bem, né? Uma auditoria boa, ela necessita que o auditor obrigatoriamente consiga tirar essa emoção, essas questões exaltadas do ambiente, né? Porque se a pessoa está exaltada, ela não vai abrir o processo dela, ela não vai estar tranquila para te explicar, ela não vai te mostrar o que você precisa ver, porque ela vai estar o tempo todo na defensiva, e você não vai conseguir fazer uma boa auditoria. Então, é papel do auditor realmente tranquilizar a pessoa e deixar claro para ela que não está auditando nada pessoal, ela está auditando um processo, um sistema, e está avaliando se esse sistema é adequado ou não. Então, um grande trabalho do auditor, a grande função que ele tem ao longo da auditoria, é realmente conseguir manter sempre
os níveis emocionais dele como auditor e também trazer o auditado para esse universo de tranquilidade. Fala assim, ó, é um processo, é uma conversa. Então, você pode ficar tranquilo. Mas, muito às legal. Vezes, eventualmente, a gente trata disso no livro também, pode chegar ao ponto de não conseguir, da pessoa realmente estar transtornada. E aí, com muita tranquilidade, se chega para o representante da empresa e solicita a troca da pessoa. É o último caso, mas quando não tem jeito, você troca. Olha, infelizmente, eu não consigo auditar essa pessoa, ela está realmente bastante chateada, né? E eu não estou conseguindo fazer bem o meu trabalho, coletar minhas evidências, fazer minha amostragem. Então, eu gostaria de auditar outra pessoa no lugar dela, com muita tranquilidade, né? Legal. Muito obrigado, acho que respondeu e bastante, né? Porque conecta um pouco o que o Marcelo trouxe, é um momento tenso, de tensão, né? Para todo mundo, porque todo mundo passando por uma avaliação, não deixa de ser uma avaliação, né? E o auditor também é avaliado, né? Porque a empresa também pode fazer devolutiva. Então, mas eu queria até conectar, que a gente meio que já falou disso, só se você tem algum adendo para fazer sobre qual é o perfil que se espera atualmente de um auditor. A gente falou um pouquinho de ética, o Marcelo conectou bastante, que tem que ter um nível técnico apurado, é óbvio, mas a gente também tem que ter todas as virtudes e valores morais que a gente falou por ali. Mas o que vocês colocam mais aí numa pitada nessa do perfil que a gente espera no auditor hoje? Eu acho que é mais fácil dizer o que não se espera, não, Marcelo? É verdade. Pode ser. Pode ir por aí. Acho que o auditor dono da verdade, o auditor que vem com ideias prontas e quer impor para a empresa a forma como ela deve fazer, o cômodo que a empresa quer para atendimento de requisito. O auditor que acha, a palavra eu acho devia ser proibido para o auditor, tipo, falou eu acho para a auditoria para ele. Então, eu vejo muito o que não se fazer, né, Marcelo? É verdade. Assim, nós já tratamos uma boa parte aqui do que se espera do perfil do auditor, né? Não só o conhecimento técnico, como a parte de relacionamento interpessoal e de comportamento, né? De postura ética. E a gente sempre pega muito na questão da moral e da ética, porque isso faz toda a diferença. O nosso mercado, Jason, um mercado de certificação, de consultoria, de treinamento, de ISO, é um mercado em que o nome do jogo é credibilidade. Então, se você toma ações, qualquer que seja, e aí entra a análise de risco também, toma ações que prostituem o mercado, que fazem a auditoria perder o seu valor, enfim, joga só com base em preço, toma atitudes antiéticas, né? Um nome no mercado, você leva décadas para construir, mas você leva alguns poucos minutos para destruir em uma ação equivocada. Então, assim, além de tudo que a gente falou, né, sobre a parte técnica, humana e comportamental, eu acrescentaria aí sim a questão da moral e ética. Eu acho que... Muito legal. Um mau auditor destrói o nome de uma certificadora, né? Porque assim, ele é a certificadora naquele momento. Isso que o Marcelo falou é fundamental mesmo. Muito legal. E vocês estão trazendo essas observações, né? E é um negócio tão moderno falar de moral e ética, né? Que já se falava na Grécia Antiga e parece que a gente não aprende, né? Às vezes eu fico um pouco desesperado com esse assunto, sabe? Mas é uma coisa que a gente tem que voltar à carga a dizer, né? A gente não pode parar. E realmente, eu concordo muito que o mercado todo envolvido na cadeia produtiva da qualidade, né? Vocês podem não saber, acho que esse aqui é até um spoiler, mas um dos princípios que a gente tem no Fast Quali é unir a cadeia produtiva da qualidade. Consultores, auditores, né? Para realmente, a gente tem que melhorar o nosso ecossistema, entende? A gente tem que tornar isso mais pungente. E eu gostei muito do eu acho que o Túlio trouxe lá, e uma das coisas que eu queria só complementar, se eu puder, eu também sou auditor, nem perto de vocês, eu sou auditor de Araque, vocês são auditores líderes, apesar de eu ser auditor líder, é o auditor que dá consultoria, né? Ele está fazendo junto com a auditoria, consultoria. Fala, cara, mas sabe, o conflito de interesse pode ser maior do que esse, né? Nossa, e agora a gente falou um pouquinho como auditado. Teve uma vez que a pessoa falou assim, não, mas cadê o seu planejamento estratégico? Eu mostrei como eu fiz. Ela falou, onde que está o documento? Eu falei, não tem documento no divertimento. A Forlogic faz o divertimento estratégico, são 7 dias. Ela falou, não tem documento do divertimento estratégico. Eu falei, mas você tem que ter. Eu falei, é mesmo? Então, vamos jogar a norma na mesa. Eu falei, então aponta onde está para mim. É isso aí.
Ela ficou olhando e falou assim, cara, gente, eu sei qual que é o grande objetivo de um planejamento, né? Na minha concepção, e daí cada um tem a sua, planejamento não é plano, eu falei para ela. Falei, plano é o que está escrito, planejamento é o ato de desenvolver o plano, que para mim é o mais importante, que é onde se constrói consenso, onde se define diretriz, onde a gente discute objetivo estratégico, meta. Isso aí, cara, tá no BSC, tá em vários lugares que você vier aqui na Forlós, você vai encontrar. Tá ali atrás, ó. Quer ver se eu mudar aqui? Aqui vai dar para ver um pouquinho. Na nossa estrutura sistêmica, que é como a gente se organiza, não tem hierarquia. Falei, tudo isso vem do divertimento estratégico. Então, essa discussão, né, da gente ter também, o auditor ter essa abertura para entender que talvez seja um pouco diferente na empresa que ele está auditando. É isso que vocês estão falando, né? Tem que ser meio budista, né? Tem que ter meio que abertura ali, o cara não pode chegar. Acontece... Pode falar, Marcelo. Não, acontece muito, a gente vê muito do auditor que está acostumado com uma maneira de ver o atendimento à norma, e ele querer que aquela maneira que ele está acostumado, que é a zona de conforto dele, a empresa auditada atenda também, né? Eu já vi auditores perguntarem por que você não escreveu um manual na sequência das cláusulas da norma, por exemplo, né? Enfim, é claro que como consultor, para os meus clientes de consultoria, eu sempre costumo dizer o seguinte, as normas hoje vão até a seção 10. Então, existe uma seção misteriosa, secreta, que é a seção 11, que você só vai conseguir enxergar se você botar a norma embaixo de uma luz negra no ângulo de 30 a 45 graus. Aí vai aparecer a seção 11 secreta, que é assim, faça o seu auditor feliz. Isso, se você é uma empresa que está se preparando para receber um auditor, e se não mexe com a sua cultura, não custa nada, é óbvio, organizar a informação de modo que seja mais tranquilo para o auditor achar, né? Vou dar um exemplo aqui. Política tem que estar desdobrada em objetivos e metas. Eu gosto, até como uma maneira de eu verificar isso, criar um quadro onde eu boto na primeira coluna todos os pedacinhos da política, na segunda os objetivos, as metas e os programas. Fica bom para mim, porque eu sei que está desdobrado e eu percebo que quando o auditor bate o olho naquilo, ele chega a relaxar, ele fala, caramba, não vou ter que sair procurando por aí. Sim. Mas, por outro lado, o que a gente sempre diz também é o seguinte, o sistema não pode ser para atender, o sistema não pode ser para o auditor, para mostrar para o auditor. Isso, o sistema não pode ser simplesmente para ISO. O sistema tem que ser para a realidade, para a cultura e para a conveniência da empresa. Então, o sistema tem que ser útil para a empresa. E o auditor tem que ter a mente aberta para saber interpretar como a empresa leu aquilo para dentro do requisito normativo. Muito legal. Eu acho que a magia das normas ISO, qualquer uma delas, da 9, 14, 45, 22 e tal, que faz com que elas possam realmente ser aplicadas a indústrias de diversos segmentos e porte, é justamente porque ela diz o que ela quer no requisito e não diz o como. E a maneira de fazer esse como pode ser as mais diversas, justamente por causa dessa questão do contexto da empresa. Então, a empresa acaba desenhando e deve desenhar isso para quê? O melhor funcionamento dela, para ela ter o máximo de resultado com o mínimo de burocracia. Então, esse tem que ser o foco número 1. E aí entra nesse conflito, às vezes, porque, principalmente agora nas versões novas, que elas não têm muitos documentos obrigatórios, que tinham ano passado, ela deixa sem aberto para a empresa, às vezes o auditor chega com uma expectativa que ele quer ver aquele documento, como o Marcelo falou, como ele vinha em outras empresas, né? E às vezes é legal, vamos fazer para facilitar a auditoria, mas o propósito, o objetivo final de implantar uma ISO não é passar na auditoria, é um sistema ágil. Isso. Então, né, o que eu escolho primeiro? Eu vou escolher ter um bom sistema, e eu sempre tento trabalhar, quando estou na consultoria, quando também estou na academia, quando eu dou aula, dizendo para as pessoas o seguinte, monte o mínimo de documento para você não transformar o seu sistema de gestão num cartório, mas o essencial para que o seu sistema funcione, que nem alguém que vai subir uma montanha, né? Tem que ter mosquitão, não sei o quê, mas mosquitão demais também te deixa pesado e você não chega. Se faltar, tu não chega lá, mas se tiver demais, tu também fica pesado. E saber dimensionar isso é o grande negócio, né? É onde você tem sistemas enxutos, eficazes, que dão resultados, ao invés de elefantes brancos cheios de documentos para ficar mostrando na auditoria. Sim. Tem que saber balancear isso muito bem, né? O CROSS tem uma abordagem muito legal dos níveis de maturidade da qualidade nas empresas, que falava exatamente disso, Marco. É bem legal isso que você está trazendo. E eu gosto de falar, é sempre uma frase que eu aprendi, eu não lembro com quem, que é assim, é para ISO ou para uso isso aí que vocês estão fazendo? Né? Então, assim, cara, é claro que a gente tem que entender o sistema de gestão que a gente se propõe, a gente pode escolher não atender. Numa última conversa que tive com o Nigel, uma das coisas que eu discuti com ele,
até foi isso, né? Ele não gosta, eu também não, sabe o sistema integrado? Eu não gosto de sistema integrado. Eu costumo dizer que a empresa tem um sistema, a CareForLogic tem um sistema único de gestão, que é o nosso. Não existe outro igual. Entendeu? A gente tem a ISO 9001 como um dos alicerces, a gente tem outras normas que a gente estuda e implementa algumas práticas do MEG que a gente traz para o nosso negócio. Né? Então é legal vocês falarem disso, né? A gente primeiro preparar o sistema de gestão para a empresa performar. Né? O André Dietz bate muito nisso, né? A empresa tem que funcionar, tem que gerar resultado, tem que avançar. E daí, claro, tem que atender as certificações e tem que conseguir provar que atende, né? Simples assim. Muito legal. E agregando a dentro da norma, né, você vai puxando outros elementos que não são nem propriamente da ISO. Por exemplo, vou fazer desdobramento de metas, eu posso trazer uma ferramenta de Balance Scorecard, vou fazer investigação de problemas, eu vou trazendo para dentro disso um pouco de MASP, vou melhorar a performance, vou trazer para dentro da minha ISO uma sistemática de Lean, Six Sigma. Você vai preenchendo ela com outras ferramentas que efetivamente agregam valor. Não só esses nomes novos, mas os nomes que já vieram lá atrás e que são altamente modernos, de tudo que está no TQM e que muita gente deixou de mão, né? Muito. E que é tão útil ainda, né? Uma coisa que eu costumo dizer, né? Eu ainda não li o livro de vocês dois, até um dos livros que eu comprei para ler, né? E uma das coisas que eu costumo dizer é que hoje existe muita roupagem nova, né, Marco, Marcelo? Mas, cara, depois de discussão com o Rogério Meira falando disso, que depois de Deming, teve pouca coisa que você fala assim, veio uma quebra de paradigma aqui, que você fala assim, nossa, agora mudou tudo, agora a mentalidade disso, eu acho que está sendo mais novo, assim, que você fala assim, que já tinha lá, vamos deixar isso bem claro também, que não é uma coisa nova, mas tem muita roupagem, né? Isso que você trouxe, Marco, faz muito sentido. Eu gosto muito das ferramentas antigas, funcionam muito bem. As novas também. São as novas, né? Quando você olha para a PDCA, a gente está falando de Stewart, né? Década de 30. Né? Exatamente. Você fala de Stewart, você está falando de Deming, né? Você pega um pouco de Deming, aprofunda as cartas dele. Isso aí. É a mesma coisa. Esses dias eu fiquei... Desculpa. Pode falar. Eu fiz um artigo sobre TQM, mostrando o quanto o TQM é moderno, né? Aí postei num desses sites de rede social e tal. Aí veio uma senhorinha e escreveu assim, nossa, TQM, coisa mais ultrapassada. Eu ia até responder, tentar explicar, eu desisti. Eu falei, eu não vou explicar nada, não merece. É tão ultrapassado que no Brasil a gente tem dificuldade de usar estatística até hoje, né? Mas não vamos nem falar disso. Então vamos avançar, vai. Porque a discussão é outra. Eu vou colocar uma pergunta da Priscila aqui, gente, pra gente ter... Tem um monte de pergunta aqui, eu estou tentando fazer o meu melhor. Vamos lá. Onde trabalho são sempre os mesmos auditores e uma pessoa cuida do sistema de gestão. Teve casos que o auditor não informou os NCs. Percebi que a proximidade foi maior que o profissionalismo, né? Tem essa questão também da gente ficar amiguinho, não tem um pouco desse negócio aí? Isso atrapalha, não atrapalha? Tem. O auditor não é amigo nem inimigo de ninguém, ele está auditando processos, né? Ele não está auditando pessoas. Então, esse cara é tão legal comigo, eu não vou dar uma não conformidade nele. Nossa, aquele lá eu detesto, eu vou lá, mas eu vou lascar esse cara. Se o sujeito pensa assim, tira ele do time, porque esse aí não vai ter como você transformar ele num bom auditor. Ele tem um temperamento, uma personalidade que não é apropriada, né? Que não é apropriada. Deixa eu emendar uma outra pergunta aqui, até para ouvir o Marcelo também e você, Túlio, essa aqui é da Jaqueline, ó. E quando a gente chega a uma organização que não tem nenhuma não conformidade durante um ano inteiro, o que vocês fazem? O que vocês recomendam? Um troféu, né? É só para entender a pergunta dela, a organização não teve nenhuma não conformidade que ela identificou na auditoria dela, ou ela não teve nenhuma não conformidade nas auditorias externas? Eu acredito aqui que chegou lá e falou assim, tem NC? Não, aqui não tem NC. Aqui é empresa perfeita. É 100%. 100%, que é 100%. O que a gente costuma dizer, até pegando um pouquinho da pergunta anterior, é a seguinte, né? Se você for olhar lá nos princípios de auditoria da 19.011, tem um princípio que eu gosto muito, aliás, todos são importantes, que é da abordagem baseada em evidência, né? Que foi o que o Marco comentou, né? Eu penso que... Não, o auditor está lá para constatar. E é linguagem binária, só que não é 0 e 1, é sim ou não. Está conforme a prática apresentada, né? Atende o requisito, a prática apresentada não atende o requisito. Isso não tem emoção, são dois profissionais desempenhando o seu papel, então não tem que ser proximidade. Se você for pegar na gestão da imparcialidade da 17.021, que é a norma que as certificadoras devem cumprir, né, inclusive que diz como deve ser feita a auditoria da certificadora,
Aliás, essa é uma confusão que muita gente faz, né? Muita gente acha que a auditoria de terceira parte é regida pela 19.011. Errado. É regida pela 17.021-1 de 2016 aqui no Brasil. Então, se você pegar a gestão da imparcialidade que as certificadoras têm que fazer, tem, na seção 4, dos princípios da imparcialidade, tem exatamente uma ameaça, que é a ameaça de familiaridade, que é o excesso de confiança por você já ter estado antes com aquela pessoa, ou por você entrar numa empresa onde tem uma pessoa que você já tem um conhecimento prévio. Então, tudo isso, em tese, deveria fazer parte da identificação de ameaças à imparcialidade, que é uma análise de risco que as certificadoras têm que fazer e adotar ações para mitigar isso. Em tese, isso hoje está no sistema de gestão das certificadoras. Por exemplo, não é obrigatório, mas muitas certificadoras evitam que o mesmo auditor vá mais do que 2 ou 3 vezes na mesma empresa, exatamente para quebrar, né? E para ter um olhar de fora, né? Para poder ter um olhar de fora. Muito legal, muito legal. Gente, ó, eu vou avançar. Você já começou a responder uma pergunta que eu tinha aqui, que era bem essa diferença da abordagem da 19.011 para 17.021, né? Então, assim, você já começou a responder, Marcelo. E eu tenho mais um monte de pergunta aqui. Pode falar. Só na pergunta da última moça. Agora sim, uma auditoria de terceira parte chega numa empresa, começa a observar um monte de não conformidade. Aí, quando ela vai auditar a auditoria interna, ela percebe que os times internos não têm não conformidade nenhuma levantada, não pegaram. Essa é a hora de levar a trilha para ver a competência desses auditores, se realmente eles estão treinados, né? Porque se está muito evidente ao auditor externo, o de terceira parte, devia saltar os olhos do auditor interno. Porque o auditor externo, quando a gente vai para uma empresa, você vem de fora, tu não conhece, você arranha o sistema. Quem está lá dentro, em tese, vai muito mais fundo, porque já conhece o dia a dia. Então, normalmente, a prática que as auditorias internas tenham mais não conformidades abertas do que as auditorias externas de terceira parte. Então, se isso está ao contrário, é hora de levar a trilha e dar uma investigada aí também para ver se não tem algo estranho, né? Quanto à competência, né, dos auditores, etc. E uma coisa muito legal, né, que você colocou, né, Marco Túlio, porque o ser humano é aquilo que o Marcelo está falando lá, que eu acho que o Marcelo fez psicologia também, né, que estava falando muito ali de se preocupar com a psique do cara e como o cara está se tratando. E ao mesmo tempo que a gente não vê não conformidade nenhuma, não tinha nenhuma esse ano. Eu, o Jason, não vou falar para vocês, o Jason, eu sou assim. Eu pensei, putz, os caras estão enrolando, né? Pior que caiu a pergunta aqui, falou, esses caras estão enrolando, essa empresa é perfeita, não existe essa empresa. Mas você puxou um ponto muito bom. Durante a auditoria, você identificou outras não conformidades. Então é evidente que a empresa, durante o ano, também teve suas não conformidades, né? Então, nesse caso, aqui a gente volta para o que o Marcelo falou, né? Eu gosto muito dessa abordagem budista de vocês da auditoria. O auditor não é bom nem ruim, o auditor só é, né? Ele só audita. Né? Então, assim, desculpa, a piada com o budismo, mas é mais ou menos isso, né? Não é bom nem ruim, ele é. Ele está ali por fato de auditar, né? Então, e daí você encontrou, né? O Túlio deu uma dica, pô, tô pegando agora. Pega a trilha da auditoria e vai para ver a competência dos auditores internos. E quem sabe quais outras competências que as pessoas não têm, né? Porque às vezes, se nesse processo a qualificação não funcionou, pode não ter funcionado na produção e você vai seguindo as trilhas de auditoria, né? Acho que muito legal. É isso aí. É uma coisa só para complementar, que a gente sempre costuma dizer, é o seguinte: tem que tomar muito cuidado até com as palavras que você escolhe quando você fala na auditoria, né? E a gente realmente não recomenda. Por exemplo, tem auditor que diz assim, eu vou lavrar a não conformidade. Se eu for pensar bem, lavrar a não conformidade é um termo muito bad karma, né? É muito pesado, parece que é uma multa, um auto de infração, né? Eu estive numa auditoria há pouco tempo, e o auditado me perguntou, Marcelo, você vai me dar essa não conformidade? Eu disse assim, opa, eu não vou te dar nada. Aí botei o bolso para fora vazio, eu não trouxe nada de fora, a não conformidade sempre teve aí, sempre foi sua. Eu só estou te mostrando que ela existe para que você tenha a oportunidade de corrigir. Então, o auditor não dá não conformidade, não lavra, ele constata a existência de algo que já estava lá, ele não criou o problema. Muito legal. Tão ruim quanto isso, uma vez eu fiquei magoado, eu estava fazendo uma auditoria, eu gosto de ter um clima super respeitoso nas auditorias, e o auditado atendeu o telefone na minha frente e falou assim, não, eu não posso falar agora que eu estou sofrendo uma auditoria. Eu falei, para tudo.
Pô, agora eu magoei, eu estou te tratando também, você está sofrendo uma auditoria. Não muito mais, até neurolinguisticamente falando, mais adequado se dizer que você está passando pela experiência de uma auditoria, né? Você está Eu tô falando que é recebendo. budista a auditoria de vocês, ó, você tá vendo? Mas é muito verdade, né, cara? Sofrer auditoria, tirar certificado, existem coisas que tem que tirar do linguajar. É isso aí. Muito bom. Gente, ó, tá dando tempo da nossa palestra. Eu acho que a gente ficaria frouxamente 2 horas nessa conversa. Né, quero agradecer a gente tá aqui, a gente tem mais 5 minutinhos aí, porque eu quero encerrar e tentar não exceder muito do tempo. Eu quero uma pergunta antes da gente ir para os finalmente que apareceu aqui, e eu não sei, eu vou trazer para vocês, tá? E eu vou botar vocês numa fria, mas a Karine falou assim, a 17.021 tá cancelada, é essa mesmo? Tá cancelada essa norma, gente? Eu não sei. Não, a 17.021, ela foi publicada lá fora e traduzida pela BNT aqui no Brasil, na versão 2011, e depois ela foi atualizada para a versão lá fora de 2015 e atual de 2016. Só Então, procurar lá no site da BNT. Legal, é 17.021-1. Existe uma 1. família de normas da série 17.021. Por exemplo, a 17.021-2, ela já fala da competência do auditor ambiental, a -3 do auditor da qualidade, a -10 do auditor de saúde e segurança, mas a 17.021-1 é a norma que as certificadoras devem cumprir, a norma de acreditação das certificadoras. Muito bem, obrigado, cara, por trazer, Marcelo. E assim, eu vou tentar deixar mais 2 minutinhos para vocês falarem agora free speech. Vamos lá, eu quero ouvir de vocês o que vocês podem falar para... primeiro, peraí, que essa eu não posso esquecer. Peraí, que tem uma aqui que é importante, ó. Qual o nome do livro do Marco e do Marcelo? Vamos fazer o jabá. Vocês não sabem, mas eu vou viver só de comissão desse livro aqui, que vai vender esse livro agora. Eu espero que eles me paguem uma fortuna incalculável. Esse aqui é o legal. Esse aí, ó. Do auditor e do auditado. Muito esse, bem. Ele anda junto com esse aqui, que é o de sistemas de gestão integrado. Opa. Legal. Muito bom, cara. Muito bom. Muito legal. Legal, gente. E para quem não sabe, vai ser sorteado. Se você não instalou o aplicativo do FastQual, instale o aplicativo. Tudo bem? Eu acho que deu uma congelada na internet dele. Eu acho que sim. Eu acho que ele ia dar palavras finais para a gente, Marcelo. Então, eu acho que fala aí o seu fechamento de auditoria e eu faço meio aqui, enquanto o sujeito se conecta lá. Vamos aos nossos últimos minutos. Congelou. Mas a gente está no ar, pelo que eu estou vendo aqui, está correndo o reloginho, né? Bom, vou aproveitar, então, para passar uma mensagem aí para encerrar. Primeiro, quero agradecer FastQual, toda a sua organização, os mantenedores. É realmente um grande prazer e uma grande honra estar aqui, né? Tendo essa oportunidade. Pessoal, caiu minha internet, caíram os 2 links ao mesmo tempo. Nós estávamos tocando aqui. Veja que a gente falou de mitigação de riscos, hein? Isso aí, cara, ainda bem. Isso que tem 2 links aqui, né? Mas eles não assumem automático, assim, sempre dá uma quicada, eu acho até que eu estou no segundo link. Mas então, desculpa, eu estava falando de baixar o aplicativo que vai ser sorteado lá, né, gente? Eu não estou mentindo para vocês, não, né? Então tá bom. É só porque deu o tempo. Mas eu queria pedir agora para vocês falarem 2 minutinhos para a gente encerrar. Eu sei que tem mais um monte de pergunta aqui, mas eu queria ouvir de vocês, né? Sobre a auditoria remota. Agora, cara, isso daí é uma coisa que a gente fez, eu fiz com o Rogério Meira, fiz algumas aulas sobre auditoria remota. Cara, o que for se falar disso, as pessoas querem ouvir. Então, o que vocês podem falar para a gente, para ser a última pergunta, e vocês podem se despedir e a gente encerra. Quer começar, Marco? É algo que veio para ficar, tá? Mesmo que passe toda a situação do Covid, etc., eu diria principalmente para a primeira etapa da auditoria, para ver parte documental, para entender o contexto. Algumas atividades, elas realmente são muito interessantes de serem feitas remotamente. Precisa um preparo maior, tanto por parte do auditor quanto do auditado, né, para fazer uma boa coleta de evidências. Mas eu acredito que algumas partes da auditoria, isso numa segunda etapa, principalmente aquilo que tem de capítulo 8 e tal, por mais que você possa fazer remotamente, ainda vai continuar existindo a auditoria presencial. O que eu acho que vai ter no futuro muito é um blend, né? Ou dependendo do tipo de negócio, setor, atividade, né? Quando você não tem atividades operacionais, onde você realmente esteja em loco, aí a auditoria remota sozinho, ela venha realmente a abarcar um mercado. Por que eu acho que vai ter um blend, né? Porque a auditoria presencial,
às vezes, quando você está auditando, principalmente capítulo 8, né, parte de operação, ele é muito mais do que olhar documento. Às vezes você está auditando uma pessoa numa área, mas é o que está acontecendo na área do lado, é o que está acontecendo na outra operação, é o que está acontecendo ao teu redor, é que vai te dando os insights para onde conduzir a sua trilha e fazer uma boa amostragem. Então, eu acho que veio para ficar, eu acho que vai ajudar muito, eu acho que vai reduzir custos de translados e tal, mas que não vai substituir integralmente no futuro a auditoria presencial, não. Muito legal. E você, Marcelo? É isso aí, né? Quer dizer, é bom lembrar que nós estamos vivendo na época, nós estamos na vigência agora da declaração do IAF sobre o surto de coronavírus, onde o IAF flexibilizou uma série de regras. E é bom lembrar também que os documentos do IAF para auditorias remotas, eles existem, os documentos do IAF para tratar circunstâncias extraordinárias, como a que a gente está vivendo agora, eles foram criados muito antes do surto de coronavírus, né? Muito antes. A auditoria remota já existia, né? E dentro do processo de auditoria remota, faz parte no planejamento você fazer uma análise de riscos de cada etapa da auditoria remota para decidir se ela pode ser toda remota ou não. Também, como Marco, acredito no modelo híbrido, embora nesse momento a gente esteja fazendo auditorias remotas em função do momento específico que a gente está passando, né? Mas, enfim, a auditoria remota, eu tenho até um workshop que eu fiz pela HGB Consultoria, onde eu trabalho, no meu canal do YouTube, depois eu posso passar para o pessoal, está lá já gravado, explicando exatamente todos esses documentos sobre a auditoria remota. Ela depende muito de um bom planejamento. Tem um capítulo sobre isso, hein? O livro tem um capítulo sobre isso, é o último capítulo do livro. Gente, não pode falar, Marcelo. Só para fechar, ela depende de um bom planejamento, ela precisa muito mais de um planejamento do que uma auditoria presencial, e ela depende muito, ela pode ser muito profunda ou muito rasa, e ela depende muito do domínio das técnicas remotas, tá? Quando o IAF fala de auditoria remota e outros documentos, chegam a citar realidade virtual, realidade aumentada, uso de drones. Exato. Então, assim, é claro, se você me diz, eu vou fazer uma auditoria remota só pelo Zoom, mostrando o documento, é um tipo de auditoria. Agora, vamos usar todas as ferramentas que a tecnologia nos disponibiliza, aí já é outro tipo de auditoria. Mas é um assunto apaixonante, realmente. Legal, cara. Ó, eu acho que a gente vai ter muito assunto para conversar, né? Eu espero que a gente faça... O movimento do Fast Quality vai continuar o ano inteiro, então os mantenedores estão possibilitando isso, que a gente continue com as atividades. É claro que não esse evento, né, que pelo Evandro teria 6 meses de evento. Por mim, não, você entendeu? Então, assim, mas nós vamos ter atividade, sim, durante todo o ano. Eu estou fazendo asterisco no nome de vocês, que eu quero voltar a falar disso, tá? Que eu acho que esse é realmente, eu concordo com o Marcelo, é um tema apaixonante, porque isso envolve muito tradição, inovação, cultura, quebra de paradigma e, ao mesmo tempo, cumprimento de procedimento, norma e requisito. Então, você vê como são coisas que, em alguns aspectos, antagônicas, né? E em alguns aspectos, elas se juntam. Então, eu acho esse um assunto muito legal. E eu queria agradecer vocês pelo papo, gente. Foi muito bacana. Sou muito grato por vocês, pela aula que vocês deram aqui. Acho que o pessoal, pela quantidade de comentários aqui, o pessoal adorou, né? Eu estou colocando o nome do livro aqui, ó. Tá certo? Ó, o nome do livro aí, ó. Para quem não viu, comprem o livro, né? A comissão vai pedir mentira, não tem comissão nenhuma desse livro. Então, vou falar agora, já que ao ver os caras vão acreditar. Foi um prazer ter vocês aqui, beleza, gente? Muito obrigado, foi um prazer, o prazer é todo nosso. Então tá bom. Eu quero agradecer também, um abraço para todos. Eu só queria dizer uma última coisa, que assim, antes de você querer ser um bom auditor, né, procure ser uma boa pessoa. E boa pessoa, uma auditoria, não é o cara bonzinho, é o cara que está lá para constatar e ajudar a agregar valor para as empresas, né? É isso aí, muito legal. É o aspecto humano, né? Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Marcelo. Vou derrubar vocês com educação e carinho aqui, mas para a gente terminar a live. Valeu. Até a próxima. Tchau. Gente, baixa o aplicativo do Fast Quality, já encerrando a primeira tarde do evento. Então, vocês podem, em qualquer uma das lojas, procurar por Fast Quality, vocês vão encontrar. Foi sensacional essa conversa, eu gostei muito, porque tinha 2 caras que eram especialistas, eu achei isso muito legal. Então, a gente se vê no começo da noite. Um abraço, valeu.